Bom, meninos, voltei pra parte 2 aí do nosso vídeo pra gente terminar. Então ficou faltando foi a parte da lei de Hess e da métodos de calcular a entalpia da reação. Então a gente continua aí. Espero eu que com sorte o caminhão da laranja não passe na minha rua, porque eu tô escutando o barulho dele bem longe daqui. Eu tô tipo o filme do tubarão. Tandam, 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 tandam. Só aguardando a hora que ele vai vir arruinar. Quando eu fujo do galo, do sino, do cachorro, aí veio o quê? O caminhão da laranja. Esse eu não consigo controlar. Pessoal, então continuemos aí. Página... Até perdi a página, meu Deus. Exercício 38, página 34. Esse é um exercício de lei de Hess, que eu adoro. Como eu gosto de trabalhar lei de Hess. Eu adoraria dar esses exercícios em sala de aula, porque eu acho isso formidável. A forma como que processa essa lei de Hess. Então, vou falar um pouco sobre a lei de Hess. A lei de Hess, ela é um método de calcular a entalpia de uma reação, né? Até nos últimos exercícios a gente viu o cálculo utilizando os dados de cada um dos termos da reação química, né? Que eu dou a reação e dou uma tabelinha com as entalpias de cada um dos reagentes dos produtos. Para a lei de Hess, a gente vai usar um método um pouco diferente. Porque na termoquímica a gente fala assim, olha, independente do seu caminho, o que vai valer é somente o estágio final e o inicial. Então, independente de quantas etapas você quebre o seu processo, o importante é o início e o fim, né? Porque a gente trabalha por delta, a gente não quer saber do caminho que aconteceu essa reação. Então, com base nesse princípio, eu consigo utilizar reações que eu tenho informação de entalpia, né? Que eu tenho os dados da entalpia, para achar o valor de uma reação que eu não conheço, que eu não sei qual que é a entalpia daquela reação. E aqui nesse exercício 38 é basicamente isso. Então, toda vez que a gente trabalha com lei de Hess, você vai ter pelo menos duas reações aí com dados que você conhece e uma terceira que você não tem informação sobre elas. Só que nesse exercício 38 ele ficou um pouquinho mais chatinho de fazer, porque ele dá a reação e ele não dá essa reação balanceada. Então, ele pergunta quais são os coeficientes e qual que é a entalpia da reação. Então, apesar de parecer que é um exercício que ele quer te dar mais trabalho, né? Na verdade, ele tá meio que te ajudando aí, porque se você entende de estequiometria, balanceando essa reação, a gente já faz metade do problema. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o balanceamento dessa reação. Então, a gente escreve ela aqui de novo, que é o SO2. Deixa eu aumentar um pouco a canetinha aqui, que ela tá tão ruimzinha. Acho que agora melhorou. Então, vamos lá. É o SO2 reagindo com o O2, dando SO3. Então, nesse caso aqui, como que a gente faz o balanceamento dessa reação? Esse aqui é um dos casos que a gente trabalhou lá o ano passado. Tá vendo que eu tenho só... O único item que tá variando é esse aqui, que é o oxigênio, né? O enxofre tá ok, mas só que aqui eu tenho 4 oxigênios de um lado, daqui eu tenho 3 do outro. Então, uma opção é a gente colocar um meio aqui, ó. Pronto, equação balanceada. E se a gente olhar aqui, nos padrões de resposta, a gente vê que não vai destoar disso daí. Então, meio que me deixa num grupo de resposta daqui, porque a gente sabe que 1 em 1 não balanceia a equação. E para eu trabalhar com equação termoquímica, eu preciso ter esse sistema balanceado. Então, de cara aí, já só balanceando a equação, você já eliminou 2 itens da sua resposta. E a segunda parte do meu problema, então, é encontrar a entalpia. Então, a entalpia, eu preciso trabalhar com essas equações que eu
não sei, com as equações que eu tenho a entalpia, para achar essa daqui que eu não sei qual que é o valor dela. Então, eu vou mexer com essas equações aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que o SO2 aparece aqui como reagente? Eu tenho uma reação que ele tá aparecendo aqui como produto. Então, a primeira coisa que eu faço, se eu quero que ele apareça como reagente, eu vou inverter essa reação. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, essa aqui é a que eu não sei. Então, eu comecei aqui a lei de Hess, comecei a aplicar, senão a gente faz bagunça, né? O primeiro passo, inverter essa reação aqui. Então, a gente vai colocar SO2 dando enxofre sólido. Eu não vou colocar o estado físico não, que eu ganhar um tempinho aí, senão esse vídeo fica muito extenso. Então, dando S mais O2, mas o ideal é que a gente copie todas as informaçõezinhas, tá? Se eu invertir a reação química, então o meu sinal de entalpia, ele vai mudar. Ele vai ficar no mesmo valor, porém agora positivo. Então, eu tenho mais 297. Vamos ver a outra reação aqui. Eu tenho o SO3 como produto. Eu acho que tá ok, né? Dá pra cortar. E eu tenho esse daqui que eu vou ter que trabalhar com fração aí. Mas essa daqui a gente não precisa fazer nada nela. Então, a gente vai colocar enxofre mais 3 meios de O2, dando SO3. Então, se eu não fiz nada na minha reação, né? Se eu não precisei dobrar, se eu não precisei reduzir, né? Se eu não precisei dividir por 2, se eu não inverti, só copia a entalpia aqui, sem medo de ser feliz. 396. Então, agora a gente vai para a nossa operação. Apareceu no produto, apareceu no reagente, cortou. Então, esse aqui aparece aqui como produto e aparece aqui como reagente. E aí, a gente tem esse daqui, né? Eu tenho esse daqui que é 3 meios e esse daqui que é 1. Mas só que a gente pode pensar aí? O que é 3 meios? Não é 1,5? Então, se eu pensar 1,5 menos 1 dá quanto? Meio? Como que a gente coloca meio em fração? 1/2. Então, a gente vai cortar só esse excedente aqui do que está em produto, do que está em reagente. Então, sobrou meio, não é isso? Sobrou meio aqui no reagente. Então, eu não cheguei na minha reação, ó. SO2 mais meio de O2, dando SO3. E a minha entalpia? Minha entalpia vai ser a somatória, mais 297 menos 396. E aí a gente vai chegar na entalpia de menos 99 kJ mol. Olha aí que delícia de questão, gente. Eu adoro lei de Hess. Então, a gente já eliminou. Tá vendo que esses exercícios, eles são bem assim... Ó, a gente viu que a resposta é B, porque é menos 99. Mas aí tem uma opção que é a mesma coisa e olha só a resposta, mais 99. Então, se você é um pouquinho desatento e não caminha, né, não traz esses sinais, essa parte da matéria aí, toda a parte termoquímica, ela pode ser um tanto quanto indigesta. Porque se não acompanhou o sinal, meu querido... a vida fica muito difícil. Então, tá aí a resposta da 38, um exercício bem tranquilo envolvendo lei de Hess. Na minha prova tem exercício de lei de Hess, tanto a parte conceitual, né, do que ela representa, tanto a aplicação da lei de Hess. Então, é só isso. A ideia da lei de Hess é você mexer com as equações que você tem, com as reações que você tem, para chegar na que você não tem. Somente só. Então, é meio que um quebra-cabeça. Acho que é por isso que eu gosto tanto dessa parte. Então, o próximo exercício também é um exercício de lei de Hess. Eu acredito que eu resolvi com uma das turmas aí que eu tive aula hoje, dia 26 de junho. Eu tive aula com a 2001, eu acho. Eu não sei. Mas tá aí. Eu vou fazer a resolução de novo, que fica aí como estudo aí para vocês depois, né?
Então, estamos aí, exercício 39, página 34 também. Fala assim, ó, a partir das equações termoquímicas, então ele dá essas duas equações aqui, conclui-se que a condensação de 36 gramas de água, aí ele fala, libera, absorve tanto. Então, a reação de interesse dele é a condensação da água. A gente não vai se preocupar por enquanto com esse termo aqui. Então, a transformação que vai acontecer é a condensação da água. O que é a condensação? Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Isso que é condensar. Então, a transformação que eu procuro saber é essa daqui, ó. H2O gasoso indo para H2O líquido. Então, só isso que eu preciso. E eu preciso, então, usar as minhas equações aqui para chegar nessa informação. Então, eu preciso de água gasosa no reagente. Então, a primeira coisa é encontrar minha água gasosa. H2O gasoso e a entalpia aqui. Então, eu vou inverter essa reação. Então, eu vou colocar H2O gasoso, que eu tenho que colocar o sinalzinho, senão me atrapalha. Dando H2 mais meio de O2 e o ΔH, lá ele era negativo. Se eu invertir, agora ele é positivo. 2, 4, 2. O outro é só eu colocar do mesmo jeito, porque eu quero água líquida, então já tá tudo certo. Então eu coloco H2 mais meio de O2, dando H2O líquido. Apareceu no produto, apareceu no reagente. Apareceu no produto, apareceu no reagente. Ah, que eu esqueci de falar, se eu não fiz nada na reação, eu somente vou copiar o valor. Menos 285 kJ. Então, cortei, cheguei na minha reação. H2O gasoso dando H2O líquido. E o meu ΔH? Mais 242 menos 285. A gente vai chegar no ΔH de menos 43. Ok? Então, menos 43. Só que se a gente olhar aqui, a gente tem uma opção que é 43. Só que agora a gente tem que lembrar do enunciado, ó. O que ele quer saber é de 36 gramas de água. Aqui é 43 kJ/mol. Então, aqui é como se eu tivesse 18 gramas de água, porque é 1 para 1. Então, 1 mol de água, para eu condensar ele, eu libero essa quantidade aí de calor. Então, para 36 gramas, eu tenho que fazer a conta. Então, 1 mol de água é 16 mais 2, então 18 gramas está para menos 43. Então, 36 gramas é o dobro, não é? Não dobrei aqui, então eu vou dobrar aqui. Então, a gente vai dar menos 86. E aí, a gente tem a nossa resposta, que é a letra C. Alright? Então, vamos para o nosso próximo exercício. Exercício 42. O exercício 42, ele é um exercício um pouquinho mais chato, envolvendo a lei de Hess, mas é importante que eu coloquei aí todos os exemplos possíveis e executáveis aí para vocês. Ele não dá a minha reação de referência. Nesse caso aqui, a gente tem que ter alguns conhecimentos aí para desenvolver essa reação. Ele te dá todas as reações de base para você chegar no resultado, que essas 3 reações aqui, mas ele não te fala qual que é a reação que você está procurando. Ele só te dá, assim, mais ou menos uma dica. Então, amigo, a reação vai ser essa.
Ó, então, nesse caso aqui, ele fala assim, ó. Combinando essas equações, é possível obter o valor de entalpia padrão de formação do metanol a 25 graus Celsius. Aí ele fala, esse valor em quilojoule é aproximadamente A. Então, a única coisa que ele fala é qual que é a entalpia padrão de formação do metanol. Então, uma coisa que vocês não têm obrigação de saber quem é metanol, porque vocês não viram química orgânica. Mas eu vou antecipar que é esse carinha aqui. E quando ele fala assim, ó, entalpia padrão de formação, a gente vai utilizar as informações que o exercício dá. Olha, se o metanol é esse daqui, é carbono, hidrogênio e oxigênio, quem vai aparecer na minha formação tem que ser esses componentes que tá aqui. Então, eu tenho que ter um pouquinho de malícia e olhar quem que tá aparecendo. Então, da onde que vai vir o carbono para formar ele? Carbono, grafite. Então, a gente coloca aqui carbono mais... Ele vai utilizar também, tem hidrogênio. Então, eu tenho 4 hidrogênios. Então, eu preciso de 2 hidrogênios. Então, 2H2, né? Porque para formar um, eu preciso de 4 hidrogênios. E o próximo que a gente tem é o O2. Mas como eu já vi aqui que só aparece um, eu já estou antecipando aí o meu balanceamento. E aí eu tenho a formação do metanol, que é esse aqui, CH3OH. Então, às vezes, a parte mais chata desse exercício é chegar nessa reação, porque ele não dá. Então, geralmente, os exercícios que são mais fáceis, ele te dá a reação principal e você tem que chegar nela. Nesse caso aqui, ele não deu. Então, olha só. A gente tem que trabalhar com essas equações que ele deu para chegar nessa equação aqui. Para chegar nessa entalpia aqui, que é a que eu preciso. Né? Consegui montar a equação. A primeira coisa que aparece é carbono grafite. Então, eu tenho carbono grafite, ele já está no lugar do reagente. Eu vou só copiar ele para cá. Então, carbono mais O2, dando CO2. E o ΔH dessa reação é menos 393. Ok. Quem mais que tem que aparecer aqui nos meus reagentes? O próximo que tem que aparecer é o hidrogênio. Só que o hidrogênio aqui eu vou precisar de 2. Então, eu vou ter que dobrar essa reação. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2H2 mais O2, né? Porque eu dobrei, então ficou 1, dando 2H2O. E o ΔH aqui, ele vai dobrar, né? Se eu multipliquei todo mundo por 2, então ele vai ser menos 572. O próximo que tem que aparecer é o metanol. Só que o metanol ele tem que aparecer do lado do produto. Então, eu tenho que inverter essa reação. Então, vai ficar CO2 mais 2H2O, dando CH3OH mais 3 meios de O2. Se eu invertir a reação, o meu sinal vai ficar mais 726. Cheguei aqui, eu tenho que chegar nessa equação de cima. Então, vamos cortar todo mundo que está aparecendo 2 vezes. Ó, CO2 apareceu no produto, apareceu no reagente. 2 águas apareceu no produto, apareceu no reagente. E aqui a gente tem a água, né? Tem que aparecer meio de lá. Então, se a gente fizer o cálculo aqui, ó, 2. Eu tenho 2 aqui no reagente, né? É como se eu tivesse 2 menos 3 meios. Então, vocês vão chegar no resultado aí, né? Fazendo o mínimo múltiplo comum, ou então a mesma base de cálculo que eu usei lá para fazer o outro, a gente vai chegar no meio também.
2O2 e eu fiquei com 3,5 de O2. Então, eu vou cortar só essas partes aqui que não são do meu interesse. Então, cheguei na minha reação, ó. Carbono mais 2H2 mais meio de O2. Então, o meio de O2 é porque eu tenho 2 aqui menos 3,5 de K do O2. Aí, sobrou de K meio, né? Isso aqui dando CH3OH. O que vai ser minha entalpia? Menos 393, menos 572, mais 726. Então, nesse daí, vocês vão chegar no resultado de menos 239. Então, essa é o resultado. Então, letra B aqui na resposta. Então, parece que ele é um pouquinho complicado. Talvez a maior chateação desse exercício é chegar nessa parte aqui, nessa reação. Então, essa aí realmente ele pode ser um pouquinho chato, mas não mais do que isso, né? No final era só fazer utilizar as reações aí para chegar. Nas minhas provas eu sempre dou a reação de base aí que eu quero que vocês cheguem, tá? Isso aqui deve ser algum nível bem mais elevado aí desse vestibular. Vai ser aquelas questões aí que ninguém pontua, é dessas. Então, o próximo exercício, já caminhando para o grão finale. Isso aqui já é a parte que envolve o calor que está nas reações. Essa questão é muito tranquilinha de fazer, porque olha só, ele fala da dissociação de 1 mol de fosfina, que é o pH3, e eu nunca lembro de selecionar direito o negocinho aqui. Então, 1 mol de fosfina, que é o pH3, e ele é representado por essa reação. Então, a gente pode falar, a primeira coisa, a reação ela é endotérmica, né? O calor está aqui nos reagentes, então esse é um processo endotérmico. E ele fala que eu preciso de 9,610A2 kJ para fazer essa reação acontecer. Então, quem que é o pH3? O pH3 ele vai ser esse daqui, essa estrutura. Então, a pergunta do exercício é: qual que é a energia da ligação pH? Então, é só a gente pegar esse valor aqui que ele tem que absorver e dividir por 3, porque eu tenho 3 ligações envolvendo esse processo. Então, é 9,6 vezes 10A2 dividido por 3. E aí, a gente chega no nosso resultado, que é 3,2. Não é isso? Exercício 48, página... lá no final, lá na última página, página 36. Então, aí, resposta, letra C. 9,6 dividido por 3. 9,6 vezes 10A2 dividido por 3. E é isso. A gente vai achar o valor de uma única ligação. E o último exercício aí que faltou a gente trabalhar, esse que é uma parte muito tranquila, que dá bem pra gente ver, é esse exercício 49, é um exercício de questão aberta aí do que eu passei pra vocês. Acho que é o único que é de questão aberta. E ele pede para determinar dessas reações, a energia de ligação em cada uma, e pede para determinar o ΔH das reações 1 e 2, e depois tem a letra B aí, que depois a gente conversa sobre ela. Então, a primeira parte aí, que é a letra A, é fazer o cálculo da entalpia dessas reações. Então, aqui ele é um caso um pouquinho diferente daqueles outros, né? A gente viu o cálculo lá, que a gente dá os dados de cada um dos componentes, viu a lei de Hess, e agora esse é o que eu vou calcular as ligações que envolvem o meu processo. Então, como que eu calculo a entalpia da reação 1? Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é sempre reescrever aqui a reação, né? Então, eu tenho H2 mais Cl2, dando 2HCl. E aí eu coloco as energias que estão envolvidas aqui em cada um desses componentes. Então, o que é o H2? Eu tenho o H ligado com o H. O que é o Cl2? É o Cl ligado com Cl. E aqui eu vou ter duas vezes a ligação do H ligado com o Cl, né? Então, como que fica aqui os meus dados?
eu tenho 432 da ligação HH, eu tenho 240 da ligação CL-CL e eu tenho duas vezes 428, né, que é aqui da tabela. Então, 342 HH, 240 CL-CL e 428, cadê? Da HCl. E aí, como que eu faço esses cálculos? O que a gente tem que entender é que para as ligações serem rompidas aqui no reagente, esse processo aqui, ele absorve calor. Então, os reagentes, eles sempre vão absorver calor para quebrar as ligações que vão formar os produtos. Então, as ligações do produto é energia que é liberada. Então, no final, a gente vai ter 432 mais 240, a gente tem 672. Então, eu tenho 672 de energia que precisa ser absorvida e eu vou ter 856 que precisa ser liberada. Então, olha só, a energia que é liberada, ela é maior do que a que é absorvida. Então, quando eu faço a diferença aqui, ó, 856 menos 672, eu vou ter uma sobra de 184. Então, esse 184 sobra de energia que foi liberada, porque nessa reação, a quantidade de energia que é liberada na formação dos produtos é maior do que a que é absorvida para quebrar as ligações. Então, por isso quer dizer que esse ΔH aqui, ele é de menos 184 kJ/mol. Olha a segunda reação. É o N2 mais 3H2 dando 2NH3. Então, o que é a ligação do N2? Ela vai ser isso daqui, N com N. Aqui vai ser 3 vezes a ligação HH. E aqui vai ser 2 vezes a ligação do NH3. Como que fica aqui a montagem desse processo? Eu tenho a ligação NN, que é 942, mais 3 vezes a ligação do hidrogênio, que é 432, que é igual a 2 vezes, 3 vezes a ligação do nitrogênio e hidrogênio, que ela é 386. Então, viram como que tem que ter um pouco de cuidado aqui nesse exercício? Então, o NH3, ele tem 3 ligações NH. Então, às vezes, esse tipo de cálculo ele fica um pouquinho chato, porque você tem que pensar na estrutura das ligações que estão acontecendo aqui. Então, você usa basicamente conhecimentos lá do primeiro ano para entender que estrutura que é essa. Então, por que que é 2 vezes 3 vezes esse aqui? Então, 3 é porque eu tenho 3 ligações de NH. E o meu coeficiente estequiométrico, ele é 2. Então, ele vai multiplicar todo mundo que está aqui. Então, no final, a gente vai ter isso daqui, ó. 942 mais 1.296, dando 2.316. A somatória desses dois aqui, ela vai dar 2.238. Então, novamente, a gente vê aqui que a energia liberada, ela é maior do que a energia absorvida. Então, o meu ΔH, ele vai ser igual essa diferença aqui, ó. Então, vai ser 2.316 menos 2.238. Então, ele vai dar uma diferença de 78. Então, quer dizer que esse ΔH, ele é menos 78 kJ/mol. Então, nesse exercício, a gente tem que lembrar de colocar esse sinal depois, porque essas energias de ligação, ela sempre vai aparecer positiva. Então, você que tem que olhar
se quem está sobrando é a energia que é absorvida, é a energia dos reagentes ou é a energia dos produtos. Nesses dois exemplos que eu dei aqui, ó, do livro, a energia dos produtos era maior. Então, se a energia dos produtos é maior, a energia que é maior é a que é liberada. Porque o reagente absorve energia para romper ligação e o produto libera energia para formar novas ligações. Então, todos esses dois aqui, o saldo que sobrou foi o saldo que é liberado. É a liberação que é maior do que a absorção. Então, aí está respondido a resposta da A, né? A letra A, então tá aqui o ΔH dá 1 e aqui o ΔH dá 2. E a segunda resposta, segunda pergunta, qual observando apenas os valores de ΔH, qual das reações é mais favorável? E aí, qual que vai ser, né? Olhando só a entalpia. Pessoal, quando a gente fala assim de qual que é mais favorável, a gente sempre vai optar pela que liberar maior energia. A reação que libera maior energia é a mais favorável. Isso daí, ele nem deveria estar aqui nessas questões para vocês, porque a gente vai ver isso mais para frente, lá em equilíbrio, né, em direcionamento de reação. Então, as reações, elas sempre vão tender para uma forma que eu libero mais energia, que eu dissipo mais energia. Não é bom nenhum sistema ter uma concentração muito alta de energia, né? Então, a reação que libera mais calor é a mais favorável. Então, qual que é a mais favorável? A 1. Porque ela libera mais calor do que a 2. Com isso, nós finalizamos, queridinhos. É isso daí. Quem tiver com dúvida ainda, pergunta no e-mail. Pergunta em alguma aula que tiver. Não sei se a gente, tô lembrada se a gente tem aula, mas pergunta lá que a gente sempre arruma um jeitinho aí para eu responder as dúvidas de vocês, tá? Bons estudos, espero que tenha ajudado e até a próxima.